do céu hoje. Aquele que veio aqui e venceu em carne, irmão. Não venceu porque ele era Deus, não. Ele venceu em carne. Ele se esvaziou. Ele era homem que nem nós. Homem que nem você. Homem que nem a mim. Não se deixe enganar, irmão. Não perverta a palavra de Deus. Não seja amaldiçoado com maldição, irmão. Seja bênção, no caso, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso eu falo para você que agora. Tema a palavra dele, irmão. Ele vela por essa palavra que você está lendo aqui comigo. Isso é palavra de Deus, irmãos. Não se engane. Existem cães gulosos, falsos mestres, que não compreendem nada da palavra de Deus, irmão. E querem falar que são líderes, querem falar que são pastores. Se você ler o livro de Jeremias, de Ezequiel, tu vai ficar impressionado quando o profeta fala contra esses pastores, irmão. Esses mesmos, esses pastores aí. Se você ler, no caso, esses livros de Jeremias, no caso de Ezequiel, tu vai ver como é que o profeta profere juízo, sentença contra eles. Tome cuidado, irmãos. Porque não velam pela sua alma nada, coisíssima nenhuma. Porque se velassem pela sua alma, não te ensinariam a você ser amaldiçoado. Porque Malaquias fala que vós sois amaldiçoados, vós e a nação toda, ou seja, o povo também é amaldiçoado pelos erros dos seus próprios líderes. Tome cuidado, irmãos. Quando fala imitar a fé que tiveram, é imitar a fé, sabe de quem? Deles? Não, deles não, irmão. É a fé de Paulo, irmão, de Pedro, de Estevão, irmão, que foi apedrejado. É imitar a fé, sabe de quem? De Jesus Cristo, irmão. Ele é o Senhor que venceu. É imitar a fé desses homens, irmãos. Lembrar do que eles fizeram, irmão. De Timóteo, de Acaico, de Estefanas. Desses aí, irmão. Homens, no caso, que a Bíblia fala que o mundo, irmão, não eram dignos de tê-los. Homens que andaram aqui lavando suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pregando a palavra de Deus como ela é, sem fermento, sem coberturas, sem estar besuntada, irmãos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Tome cuidados. Tome muito cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz que esses que dizem que sabem, irmãos, eles são pegos, irmãos. Porque Deus destrói a sabedoria dos sábios e instruídos. Destrói mesmo, irmão. Fica cego. Não vê nada. E esses cegos aí, irmão, Mateus sabe o que diz? Cristo fala assim, olha, deixai-vos. Deixai-vos. São cegos e guias de cegos. A Bíblia fala que ambos cairão no barranco, irmãos. Esses que dizem que sabem, que entendem, que leem tudo. Esse que falou que conhece de dízimo, no caso, tudo que fala sobre dízimo, irmãos. Esse seu líder aí, esse mesmo aí, tome cuidado, irmãos. Porque a palavra do Senhor está muito além, muito aquém na boca desses homens aí que falam que dízimo é dinheiro. Nunca foram. Estão pervertendo o direito deles, dos órfãos, da viúva, do estrangeiro e o teu também. Com maldição, estão sendo amaldiçoados. Ele e você também. Em nome de Jesus, irmão. Vamos continuar aqui então. Isso aqui, irmão, já falei antes aqui no caso nos vídeos anteriores, não tem nada a ver com o dízimo de Abraão. Visto que o dízimo de Abraão, nós vimos que eram despojos. Despojos eram bens que se tomavam, no caso, após combate com a vitória. Esses dízimos aqui, irmão, que é o dízimo de Moisés, o dízimo, no caso da lei, ele era o quê? Fruto de trabalho. Fruto, no caso, de trabalho no campo, na terra. Ou seja, fruto de trabalho no campo não tem nada a ver com os despojos de Abraão. As denominações aí hoje não sabem nem separar esses dízimos aí, que eles misturam tudo. Eles falam que o dízimo de Abraão é igual ao dízimo, no caso, de Malaquias 3, que nós estamos vendo aqui. Não é, irmão, não tem nada a ver. O dízimo, no caso aqui, é dízimo de plantio, é dízimo de semente, dízimo de colheita, dízimo de trabalho. E nada a ver com combate, com vitória. Vamos seguir, ó. Vamos falar agora do mais conhecido versículo aqui, ó, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Presta bem atenção. Para que haja mantimento, para que haja comida, para que haja alimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Bom, irmãos, Deus está falando de novo pela boca do profeta, pedindo, no caso, que o povo trouxesse o dízimo à casa do tesouro, porque eles estavam roubando a Deus, porque eles não estavam dizimando, não estavam dando aqueles alimentos que eram usados, já vimos, para os órfãos, para a viúva, para os estrangeiros, que são gentios, e também os jornaleiros que podiam comer deles. Enfim, o que é isso aqui, irmão? Vamos começar agora a entender que casa do tesouro é essa daqui, ó. Vamos começar a ver
se realmente a casa do tesouro é o que ensina aí fora, que é o templo. Vamos lá, ó. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler aqui, ó. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Moisés também, irmãos, é uma prefigura de Cristo, tá ok? Assim como no caso Cristo é hoje na nova aliança, Moisés também no caso foi na antiga aliança, na lei. Versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como um servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Evangelho. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Essa casa do tesouro aqui que Malaquias está falando, irmão, ele era uma dispensa do templo, aonde se guardavam os alimentos que Deus estava mandando que os levitas trouxessem para amontoar, para juntar, para depositar na dispensa do templo. Quando você vê casa do tesouro, está falando exatamente dessa dispensa, desse compartimento onde se guardava esses mantimentos, como você leu aqui na Bíblia agora. Irmãos, essa casa, essa dispensa, somos nós. Somos nós que temos que enchermos desse alimento, enchermos nossa dispensa desse cereal, desse vinho, desse azeite, desse trigo, dessas sementes, para que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar aqui, olha. 1 de Pedro 2,5 vai falar mais sobre a casa. Vamos ler aqui, olha. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. Para seres o quê? Sacerdócio santo. A fim de quê? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Perdão. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Sabe quem é isso aqui, irmãos? Essa pedra aqui? Cristo. Cristo é essa pedra aqui que Pedro está falando. Versículo 8, ó. E a pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo, irmãos? Nós hoje somos a casa de Deus. Nós somos hoje essa dispensa. Nós temos que fazer o quê? Proclamar as virtudes, proclamar o evangelho daquele que nos chamou das trevas, onde a gente vivia, para o reino do Filho do seu amor. Não tem nenhuma diferença. Vamos ver mais aqui, olha. Vamos lá no caso em 1 de Pedro 4,10. Vamos ver o caso que dispensa. É essa aqui, olha. 1 de Pedro 4,10.